Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma manhã para a glória de Deus, para iniciarmos mais uma devocional. Em nome de Jesus, estar diante da palavra, diante da Bíblia. Como é bom poder louvar, engrandecer ao Senhor, contemplar os seus feitos, as suas maravilhas. Enquanto as irmãs aí vão chegando, eu quero adorar o Senhor. Aleluia. Bom dia aí para minha mãe, para Ericlênia, para a irmã Cristina que acabou de chegar. Louvado seja Deus, sejam todas muito bem-vindas em nome de Jesus. Enquanto outras irmãs vão chegando, Elisângela acabou de chegar, eu quero adorar a Deus com louvor nesta manhã. Amém? Vamos adorar, que você venha meditar na letra do hino. Estão me perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, Pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu assistiu, e ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se está tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Oh, aleluia. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passa um filme aqui das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas Pai, Tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só Tu assistiu, e ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam, eu respondo assim: eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, Ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Eu sei que vai ficar tudo bem. Aleluia. É que a Tua presença me faz em meio às guerras
Contigo eu sei que vai ficar bem. Contigo eu sei que vai ficar. Aleluia. Meu Deus, como este louvor ele retrata da nossa realidade. Como este louvor ele fala profundamente ao nosso coração. Como este louvor tem tudo a ver com os momentos e com a história da nossa vida. Não tem momentos que a gente tem coisas que a gente só pode contar para Deus, que a gente só fala para Deus, que a gente só compartilha com Deus, que a gente só se derrama na presença de Deus. E é esta certeza, é esta convicção que vem ao nosso coração de saber que por mais que as situações, que a nossa realidade, que a nossa vida não esteja do jeito que nós gostaríamos que estivesse, mas a gente tem a certeza que com Deus tudo vai ficar bem. A gente sabe que com Deus a gente vai vencer todas as coisas, porque Deus é a nossa força, porque Deus nos fortalece, porque Deus nos sustenta. Eu vi aí a irmã Paulinha perguntando que louvor é esse. O nome desse louvor é Está Tudo Bem. É um louvor que foi gravado pela Kellen Bianca, mas que há muitos covers desse louvor e eu gosto muito de ouvir ele na voz da Laura Estela. É lindo. Se você puder, já coloca aí na tua playlist para fazer o teu devocional, para o teu momento de adoração com o Senhor. Aleluia, porque este louvor ele é tremendo, ele é lindo. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu amo esse Deus. Cada dia eu tenho tido a convicção de que se não for o Senhor comigo, se não fosse a presença de Deus, se não fosse a mão de Deus, quantas decisões eu já teria tomado, eu já teria desistido, eu já teria retrocedido. Mas é essa presença que me consola, é essa certeza de saber que Deus é soberano, que Ele tem um controle, que Ele não está indiferente, que Ele tem me olhado, que Ele tem contemplado tudo ao respeito da minha vida. Então isso me traz segurança. Isso me traz paz para os dias de guerra, para os dias de conflito, para os dias de incerteza. É saber que o Senhor, Ele é a minha certeza, Ele é a minha fortaleza. Então vai ficar tudo bem. Eu quero te dizer que se não está, se algumas coisas não estão indo bem na tua vida, eu quero te dizer que com Jesus, você perseverando, você caminhando, você segurando nas mãos do Senhor, vai ficar tudo bem, amém? Então eu já quero nesta manhã louvar a Deus pela tua vida, aleluia, pelo cuidado do Senhor. E vamos orar em nome de Jesus. Hoje o dia tá corrido, amanhã tá corrido, sempre corrido, né? A gente que tem os nossos compromissos, nossos afazeres, a gente sabe que 24 horas do dia ainda é pouco. Mas eu louvo ao Senhor porque Ele tem nos dado fôlego, Ele nos tem nos dado saúde. Ele quem tem nos colocado de pé. Louvado seja Deus. Então vamos orar, né? Como sempre, apresentando ao Senhor. Aleluia. Este momento e que Deus venha se fazer presente mais uma vez nessa manhã, para a glória de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, bendizer e engrandecer o teu nome, por mais uma oportunidade, Senhor, por mais um privilégio de poder estar na tua presença, estar com a tua palavra, estar diante de ti, reunida com as minhas irmãs. Obrigado pelos teus livramentos, obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, por cada dia o Senhor nos levantar, o Senhor nos renovar, o Senhor nos capacitar, o Senhor decidir caminhar conosco. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor não tem rejeitado a nossa oração. Temos a certeza, Pai, que diante de muitas vezes as nossas incertezas, os nossos questionamentos, os nossos medos, os nossos anseios, o Senhor tem estado ao nosso lado. O Senhor é aquele que tem segurado pela nossa mão e tem dito: não temas, porque eu sou contigo, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Podemos, meu Deus, ter a certeza daquilo que está escrito na tua palavra, que ainda que venhamos passar pelas águas e pelos rios,
eles não irão nos submergir, aleluia, ainda que venhamos passar pelo fogo, a chama não nos queimará, Senhor. Podemos, assim como Pedro, meu Deus, clamar por ti e o teu socorro virá. Temos tido a certeza de que o teu socorro tem sido, aleluia, em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. O Senhor é o Deus que tem estado ao nosso lado, Pai. É por isso que nós te engrandecemos, é por isso que nós te glorificamos. Obrigado por mais um dia, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E eu tenho dito que a única maneira, Deus, de demonstrar o quanto sou grata ao Senhor é te servindo, é te adorando, é te bendizendo, é fazendo, meu Deus, a tua vontade, é demonstrando, aleluia, a minha gratidão, a minha entrega, não apenas com as minhas atitudes, Senhor, não apenas com minhas palavras, mas com a minha vida. Nesta manhã, Deus, que a nossa vida seja como oferta agradável ao Senhor, Pai. Que sejamos como oferta agradável a Ti, Pai. É a minha oração neste momento. Fica conosco, fala conosco, Pai. É assim que eu te peço e oro, agradecendo mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra de Deus. Aleluia. Nesta manhã, eu quero compartilhar com vocês um estudo que eu fiz. Alguns dias atrás, eu estava fazendo meu devocional num livro de Levítico. E esse texto em particular, ele chamou a minha atenção. E ali eu fui pesquisar, eu fui me aprofundar. E o Senhor falou coisas maravilhosas. Eu tenho um caderninho aqui em casa com tudo aquilo que Deus ele traz ao meu coração, né? Às vezes o devocional é algo assim, é algo que não é tão aprofundado, mas tem momentos que o Espírito Santo me convida a mergulhar mais, a me aprofundar mais. Então, eu tenho esse caderninho com várias mensagens que o Espírito Santo de Deus traz ao meu coração. E eu cheguei do culto ontem, né? Ericlênia estava lá. Eu cheguei do culto e tomei meu banho, vim para o meu quarto e ali eu comecei a meditar na palavra do Senhor. Li a palavra de Deus, ouvi o Senhor falar comigo, li um pouco do livro que eu ganhei, que eu fui abençoada pelo meu pastor, que fala sobre nada pode calar uma mulher de fé. Então, passei aquele momento com a presença de Deus e estava ali perguntando, né, ao Senhor o que é que eu traria no devocional de hoje. Então, eu vim para esse caderninho e o Espírito Santo de Deus me fez lembrar desta mensagem, né? E o tema dessa mensagem é isso, que sejamos uma oferta de manjares ao Senhor. O livro de Levítico 2, eu vou estar lendo aqui do versículo 1 ao 3 e em seguida nós vamos ler do versículo 11 ao 13. Amém? Levítico 2, versículos 1, 2 e 3 e depois nós vamos ler o versículo 11, 12 e 13, em nome de Jesus. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Eita, terminei derrubando o celular aqui. Jesus. Vamos lá. Diz assim o texto da palavra do Senhor. E quando uma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão aos sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. Vamos para o versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento,
porque de nenhum fermento, nem de mel algum, comereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão como cheiro suave. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Aleluia! O livro de Levítico para muitas pessoas é um livro muito difícil de compreensão, né? E eu quero fazer aqui uma pequena introdução a respeito desse livro. Deixa eu baixar aqui o volume para não atrapalhar um pouco. E eu quero fazer aqui uma introdução a respeito do livro de Levítico, uma pequena introdução para que a gente entenda qual o propósito deste livro. Este livro de Levítico, ele foi escrito por Moisés. E ele é o terceiro livro da Bíblia Sagrada, né? Não na cronologia original, mas na nossa leitura, o livro de Levítico, ele é o terceiro livro da Bíblia. E o seu principal tema trata acerca do culto ao Senhor na antiga aliança. O livro de Levítico, ele vai retratar a respeito de ofertas, de sacrifícios, de como deveriam servir os sacerdotes, a respeito de consagração, a respeito de manutenção do templo. Então, por isso, boa parte do conteúdo do livro de Levítico é constituído pela descrição de cerimônias e ritos no Antigo Testamento. A palavra Levítico, ela é a forma latina que faz referência aos levitas, uma tribo das 12 das tribos de Israel. Eles eram portadores do sacerdócio e também eles tinham a função de cuidar do templo, da manutenção do tabernáculo. Aleluia! E também eles eram responsáveis pelo transporte, porque a gente sabe que naquele tempo não existia o templo na sua construção física, de tijolo, né? A gente sabe ali que o tabernáculo era em forma de tendas. Então ele era transportável, ele se montava e ele se desarmava. E apenas os levitas eram os responsáveis pelo cuidado dos utensílios e também pelo transporte deste tabernáculo. Este livro contém instruções sobre cumprimentos e deveres sacerdotais, né, como o sacrifício de animais e outros rituais que nos ensinam também, que tem como função nos ensinar a respeito de como servirmos a Deus e também a respeito do que Jesus fez, da sua expiação, do seu sacrifício por toda a humanidade. Então, esse é uma introdução, uma breve introdução a respeito do livro de Levítico. Indo para a palavra, a gente vê aqui que o texto fala sobre oferta de manjares. E o que seria essa oferta de manjares? O nome já diz, oferta. É a ação de oferecer, o ato de oferecimento, é aquilo que se oferece. Então, oferta de manjares não é um sacrifício como o holocausto, onde se oferecia um animal por como é que se diz o nome? Por propiciação, né? Colocando o animal representando a pessoa que havia pecado, né? Aquele animal ali representava a pessoa que tinha pecado contra o Senhor. Então, aquele animal ali era como se, ao ser sacrificado, a culpa que estava sobre a pessoa era trazida sobre aquele animal. Então, a oferta de manjares, ela é diferente. Por quê? Porque este tipo de oferta, ela expressa gratidão. A oferta de manjares é reconhecimento. A pessoa, quando ia até Deus,
apresentar esse tipo de oferta, ela estava ali reconhecendo diante de Deus a sua gratidão, reconhecendo os favores de Deus, reconhecendo a misericórdia de Deus. Ou seja, é um ato espontâneo, é um ato voluntário que a pessoa tinha para com Deus. E esta era uma oferta simples. Qualquer pessoa poderia oferecer essa oferta de manjares. Seja pessoas com poucas condições, com muita condição, seja pobre, seja rico, todos tinham condições de estar diante do Senhor oferecendo esta oferta de manjares. Então, ninguém tinha desculpa de chegar diante de Deus de mãos vazias, né? Todos nós sempre temos o que oferecer. Nós sempre podemos chegar diante da presença de Deus com algo para colocar diante do altar do Senhor. A paz do Senhor, missionária Cláudia, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E no versículo 1 que lemos, nós vamos ver aqui 3 tipos de elementos que eram utilizados nesse ritual: a flor de farinha, o azeite e o incenso. E cada elemento desse tem uma representação para a nossa vida espiritual. Fazia parte, né, do rito das mulheres, eram elementos comuns que as mulheres daquela época usavam, principalmente a flor de farinha e o azeite, na preparação e na produção dos alimentos. Ou seja, essa oferta simples representa muito bem a simplicidade no serviço a Deus, de como podemos servir ao Senhor nas coisas comuns, nas coisas simples, porque o Senhor, nosso Deus, Ele está presente nas coisas simples, nas coisas singelas, nas coisas naturais. Como, por exemplo, muitas vezes nós temos a ideia de que servir a Deus, eu só posso servir a Deus, eu só dou o melhor a Deus quando eu estou em cima de um púlpito, quando eu prego o evangelho para multidões. A gente tem a ideia de que eu só posso servir a Deus se eu tiver um título, se eu tiver um cargo, se eu tiver uma posição. Mas eu também entendo que quando eu, na minha simplicidade, na minha humildade, quando eu entendo que o Senhor muitas vezes me coloca em lugares que aparentemente comuns, sem propósito, Deus me usa para levar uma palavra para alguém, Deus me usa para que eu possa orar por alguém, Deus me usa para que eu possa trazer uma palavra, uma direção, um conselho para alguém. Então, quando eu me coloco nessa posição, né, de que muitas vezes a gente não está sendo observada pela multidão, mas que nós estamos sendo observadas por Deus, Ele está nos contemplando, à nossa disposição em servir, em se doar, em favor da vida do outro. Então eu entendo que eu também estou servindo a Deus de uma maneira simples, de uma maneira humilde, de uma maneira singela, que talvez para outras pessoas não tenham peso, não tenham valor, mas que eu estou entregando o meu melhor para Deus. Eu estou me deixando ser instrumento nas mãos de Deus, onde Ele quer e para quem Ele quer, no momento que Ele quer. Então, nós sabemos que hoje não é mais necessário fazer ritos, sacrifícios, para que eu e você venhamos ser agradáveis, venhamos ser aceitáveis a Deus, porque Jesus, Ele já fez o sacrifício pleno e definitivo. Hoje somos pessoas agradáveis a Deus. Jesus nos comprou para Deus, nos fez acessíveis a Deus por meio do seu sacrifício. Ele nos fez agradáveis a Deus. Aleluia. Mas a Bíblia, ela revela, ela contém verdades espirituais. A Bíblia, ela não é só um livro atual. Ela é a palavra de Deus. Ela é a boca de Deus. Então, diante desse texto, trazendo para a nossa realidade espiritual, para os nossos dias atuais, eu entendo a importância de hoje sermos
uma oferta agradável ao Senhor. Perceba que em Romanos 12, primeiro, Paulo vai dizer que nós devemos apresentar. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é a ideia de culto? Culto é oferta. Culto é entrega. Culto é se doar. Culto é dar. Culto é ofertar. Muitas vezes nós temos a ideia de dizer, eu vou para o culto para receber. De fato, quando vamos para um culto com a intenção de não apenas receber, mas de entregar, de dar ao Senhor, Ele, pela misericórdia, Ele tem uma palavra para nos dar, Ele tem uma direção, Ele tem um consolo. Mas a ideia de culto não é eu ir para receber de Deus, mas é eu ir para entregar a Deus, para ofertar ao Senhor. Então, para que eu possa ofertar a Deus aquilo que eu vou colocar diante do Senhor, precisa ser uma oferta agradável. Eu também preciso ser uma oferta agradável a Deus. E eu gosto de como Moisés, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreve lá no livro do Gênesis, no capítulo 4, 2 e 4, quando num ambiente de culto, num ambiente de entrega, num ambiente de adoração, estão ali Caim e Abel, cada um com sua oferta, cada um entregando a Deus aquilo que tem de melhor. É verdade, Jaque. Para primeiro receber, nós temos que dar. E ali está Caim e Abel, trouxeram a Deus a sua oferta para apresentarem diante do Senhor. Mas o texto diz, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que Deus atentou para Abel e para sua oferta. E é como eu tenho dito aqui, Deus não aceita o que as mãos entregam sem que antes seja entregue o nosso coração. Primeiro tem que ir o coração. Primeiro tem que ir a minha alma. Primeiro tem que ir o meu melhor para que Deus ele venha receber a minha oferta. Olha o que o Salmo 69, 31 diz. Serei mais agradável ao Senhor do que a mais perfeita oferta de todo o passado. A oferta de manjares era algo que Deus se agradava pelo fato de, como eu falei, era um ato de reconhecimento. Deus se agrada quando a gente tem essa atitude de reconhecimento para com Ele. Quando a gente reconhece os livramentos, a graça, a misericórdia, o sustento, a provisão. Então o povo estava ali diante de Deus para reconhecer a bondade, a generosidade, a misericórdia, a provisão. E ao termos essa consciência e esse reconhecimento, que tudo provém de Deus, se criava um estreitamento, laços, vínculos entre o Criador e a criatura. E o nosso Deus, ele continua querendo de nós esse relacionamento. Deus, ele é um Deus que desde a criação, ele nos criou para que o homem tivesse relacionamento com ele. Mesmo quando na criação, mesmo quando o homem ali errou no Éden, falhou, pecou, mesmo assim, Deus ainda veio em busca do homem, do relacionamento com o homem. O nosso Deus, ele continua querendo estreitar esses laços. Nosso Deus, ele tem prazer em se relacionar conosco. E o maravilhoso é que o nosso Deus, ele é um Deus que se permite encontrar. Hoje não é mais simplesmente servos. Não é relacionamento de servos, porque a palavra vai dizer que o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz. Mas o amigo, aquele que é chegado, aquele que tem intimidade, ele conhece o que está no coração do outro. Ele conhece o desejo do outro, ele sabe como alegrar o outro. Pelo fato de que o amigo, ele tem intimidade.
ele tem laços de intimidade. Então vamos aqui destacar o significado de flor de farinha, do azeite e do incenso, trazendo para a nossa vida, trazendo para a nossa realidade, aplicando a nossa vida. Porque eu tenho aprendido que a palavra de Deus não é só para a gente ter conhecimento. A palavra de Deus, a gente aprende para que a gente aplique a nossa vida. Se a gente apenas conhecer e não praticar essas verdades, e não aplicá-las à nossa vida, não vai ter efeito, né, sobre nós. Então, a flor de farinha, ela representa a humanidade de Cristo como homem. A humanidade de Cristo como homem. A flor de farinha, ela representava a humanidade de Cristo como homem. Simbolizava a pureza, perfeição e igualdade do caráter de Cristo. Sendo que nenhuma qualidade dessas era excessiva ou semelhante, ou excessiva ou ausente uma da outra. E como era esse processo? Eu fui ver como era o processo, porque a gente sabe que o trigo, na sua essência, ele é em forma de grão. E para que o trigo, de forma de grão, chegue até o processo, até o estágio de flor de farinha, tem um processo. E vamos ver aqui como é este processo. No Antigo Testamento, no Antigo Oriente Próximo, era costume do povo hebreu não processar em moinhos os grãos, o trigo, mas eles eram socados. Eu não sei se você já viu, eu particularmente já vi, a minha avó, ela tinha em casa um pilão de madeira, onde ela pilava os grãos de café. Então é mais ou menos isso. O grão de trigo, ele era colocado, talvez não em um pilão, mas em algum tipo de recipiente. E esse grão, ele era socado, ele era pilado. E o resultado desse processo do grão de trigo, agora já não era mais um grão. Ele se tornava em uma espécie de farelo grosso. E esse estágio de farelo grosso ainda não era a forma de flor de farinha. Então, este farelo grosso, que ainda estava com aspecto grosso, ele era ainda mais pilado, ele era ainda mais socado, até que ele ficasse numa espessura bem fininha. E quando ele estava nesse estágio bem fino, ele ainda era colocado numa peneira, ele ainda era peneirado para ter a certeza que não tinha ficado nenhum grãozinho. Só a farinha, bem fininha. Então perceba que para um trigo chegar num estágio de flor de farinha, existe esforço. E nós estamos falando de uma época em que não havia máquinas, era tudo braçal, exigia esforço, exigia dedicação, exigia tempo para que esse grão ficasse bem fino. É o trigo como nós conhecemos hoje. É como chega para o nosso uso hoje. Veja que 3 elementos eram usados: esforço, dedicação e tempo. Por causa dessa dificuldade, por causa de todo esse trabalho, a flor de farinha era o que mais simbolizava o sacrifício no servir a Deus. Porque eu lhe digo que servir a Deus é difícil. Para muitas pessoas,
talvez não seja por elas servirem de toda maneira, de todo jeito, mas para quem deseja servir a Deus, renunciando à sua vontade, abrindo mão muitas vezes de sonhos, de projetos, de ideais, para fazer a vontade de Deus, renunciando muitas vezes propostas, renunciando amizades, renunciando tantas coisas para servir a Cristo, porque o Evangelho, eu posso dizer que Evangelho é felicidade. Não existe nada melhor do que servir a Deus. Mas servir a Jesus é andar por caminhos estreitos, é andar por caminhos espinhosos, é carregar uma cruz pesada, é chorar, é gemer muitas vezes, porque obedecer dói. Obedecer não é fácil, porque muitas das vezes aquilo que Deus nos pede vai contra aquilo que a gente quer. Então, essa flor de farinha aqui fala no sacrifício, na entrega, na dedicação, no esforço que nós temos que empenhar para que a gente entregue o nosso melhor para Deus. A flor de farinha era o principal dos elementos da oferta de manjares. E como eu falei, representava a humanidade de Cristo. Uma humanidade que é refinada, uma humanidade perfeita, uma humanidade suave, uma humanidade equilibrada, correta, em todas as maneiras, sem excessos e sem ausência. E isso representa a beleza, a excelência do servir humano e do andar diário com Cristo. Ontem a gente estava lá no Enclive e foi muito interessante que aquilo que a gente falou na live ontem, uma irmã testemunhou, né? A respeito dos processos, a respeito de como Deus nos prova para extrair o melhor que é em nós, para tirar de nós as impurezas, para tirar de nós as manchas, para tirar de nós muitas vezes orgulho, soberba, para que o moldar dele em nossas vidas seja para que a gente tenha o caráter verdadeiramente de Cristo, para que a gente exale o melhor, para que a gente transpareça verdadeiramente o brilho de Cristo através das nossas vidas. Então, para que Cristo fosse um sacrifício perfeito para com Deus, ele precisou viver uma vida de submissão, uma vida perfeita, uma vida sem pecado. A gente sabe que a gente não tem condições de viver sem pecado, mas a gente pode buscar sim, procurar viver uma vida de perfeição e uma vida que agrada ao Senhor. Eu fico abismada quando eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, mas eu não sou santa. Eu sei. E o conceito de santidade não quer dizer que a gente somos perfeitos, porque Deus sabe que nós somos falhos. Bom dia, Lucilene, graça e a paz do Senhor Jesus. Mas quando Deus nos chama para uma vida de santificação, Ele está dizendo, vivam uma vida separada. Vivam uma vida digna. Vivam uma vida de acordo com a nova vida que vocês receberam através de mim. Então as pessoas abrem a boca, enchem o peito para dizer, eu não sou santa não. Mas a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Que sem santidade ninguém se achegará a Deus. Então, eu sou santa não porque não tenho pecado, mas porque a Bíblia diz que eu sou. Sede santo porque eu sou santo. Então, precisamos desconstruir certo tipo de coisas que ouvimos, né? Muitas vezes querendo distorcer aquilo que a palavra de Deus fala e diz ao nosso respeito. Dar a flor de farinha indicava que uma pessoa não tinha quase nada. Algo simples, algo comum. Mas isso significava que ela estava dando o seu melhor. Ela estava dando tudo o que tinha para Deus. Então eu quero te dizer que quando você rejeita o pecado, quando você rejeita as propostas,
Quando você diz não a tudo aquilo que vai te afastar e que vai entristecer a Deus e ao Espírito Santo, você está dando o seu melhor para o Senhor. Quando você diz não ao pecado, eu não vou fazer isso porque isso entristece o coração de Deus. Eu não vou fazer isso porque isso vai ferir o Espírito Santo de Deus. E eu não quero ferir o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós nos posicionamos dessa maneira, buscando agradar ao Senhor, estamos entregando o nosso melhor para Deus. A flor de farinha é um trigo bem moído. E um trigo nunca poderá ser uma flor de farinha se mantendo na própria casca, tendo o mesmo formato, se mantendo na nossa estrutura. Processos. A nossa vida, irmãs, são feitas de processos. Processo de transformação, processo de lapidação. E geralmente esses processos são gerados na dor. Ninguém amadurece sorrindo. Ninguém amadurece, ninguém cresce na sua zona de conforto. A maturidade, o crescimento é gerado no ventre da dor. Maturidade, crescimento, experiência é gerado no ventre da dor. Precisamos sair da nossa zona de conforto. É necessário que saiamos da nossa zona de conforto. Meu Deus, quantas vezes a gente pede para Deus para ter experiências, para conhecer, para se aproximar mais de Deus. E eu sempre costumo dizer que quando a gente ora pedindo, Deus, Ele nos coloca à prova. Não é gerando, aleluia, num passe de mágica. Ah, Senhor, eu quero ser perseverante. Deus, eu quero ter mais fé. Eu quero ter mais intimidade contigo. E de uma hora para outra as coisas acontecem, não. Ele vai criar o cenário, Ele vai nos colocar lá para que a gente viva, para que a gente desenvolva as ferramentas, aleluia, para que a nossa ferramenta seja afiada. Paz do Senhor, missionária Andréa. Então, é processo na dor, crescemos na dor. O povo de Deus, quanto mais era afligido, quanto mais era perseguido, quanto mais era maltratado, ele crescia. Dor é a ferramenta que Deus usa para o crente crescer, aleluia. Para o crente ser forjado, para o crente ser bem treinado, para o crente ser bem preparado, para o crente ser bem capacitado. Ninguém quer passar pelo processo da dor, mas é necessário. É necessário. O grão de trigo, Jesus ele disse que ele precisa morrer. Uma semente, quando ela é lançada na terra, ela precisa morrer, ela precisa perder a sua estrutura, as suas características, para que dessa morte venha gerar vida. E é muito semelhante ao que Cristo fez. Ele morre, ele é sepultado e ele ressuscita. É uma metáfora. Então precisamos primeiramente morrer. Morrer para o nosso eu, morrer para o nosso orgulho, morrer para as nossas vontades, para que aí sim a vontade de Deus ela venha brotar através das nossas vidas. O azeite, ele pode ser simbolizado como o Espírito Santo. Ontem a gente também viu, não foi, Eri? A respeito das figuras do Espírito Santo de Deus, das simbologias. O azeite simboliza o Espírito Santo sobre Cristo. Cristo nascido do Espírito Santo. O azeite tipifica o Espírito de Deus sobre nossas vidas. Jesus viveu pelo poder do Espírito Santo. Era cheio do azeite, era cheio do Espírito.
Não basta o trigo ser socado, não basta só o trigo ser peneirado para se tornar uma flor de farinha, mas era necessário também o azeite, é necessário também a unção do Espírito Santo sobre nós. Pois sem o azeite, a oferta não poderia ser aceita. Sem o azeite, a oferta não estava completa. E a gente vê aqui que o azeite, ele não era só necessário na preparação de alimentos. Deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. Olhamos na Bíblia e vemos que o azeite tinha várias funções. Mas uma das principais funções do azeite era produzir iluminação. A gente sabe que naquele tempo não tinha energia elétrica. Então o azeite era usado como um meio de combustível para a iluminação das casas, iluminação do templo. Ele era também utilizado na consagração de sacerdotes, na consagração de profetas, na consagração de reis. Azeite na iluminação do templo, azeite na fabricação de perfumes, azeite no processo de cicatrização, porque o azeite era um importante aliado para se colocar nos ferimentos como forma cicatrizante. E todos esses elementos, tanto o trigo, o azeite, o incenso, quando a gente olha, eles são elementos que eram necessários. Precisavam passar pelo processo de desconstrução. Você entende por que esses processos tão dolorosos na tua vida? É para que você exale o melhor. É para que através de você o Senhor extraia o teu melhor. O incenso é a fragrância da sua vida perante Deus. Quanto mais esmagado uma flor, maior é o perfume exalado por ela. Você é como uma cana passada naquela máquina que extrai o caldo. Você já viu quando uma pessoa está ali fazendo caldo de cana? Quando a gente pensa que daquele bagaço não vai sair mais nada, o homem pega a cana que já está toda moída, toda remoída, ele dobra assim, ó, e passa na máquina novamente, e aquela cana sai o caldo. Quanto mais espremido, quanto mais moído, quanto mais esmagado, quanto mais prensado, mais o Senhor extrai de nós. A oliveira, para se extrair o puro azeite, ela precisava ser prensada, esmagada. Eu sei que dói, é doloroso, é sofrido. A gente diz: Senhor, não tem mais o que sair, não tem mais o que extrair. Mas o Deus que conhece perfeitamente a nossa vida, Ele sabe como extrair o que há de melhor. Ontem nós ouvimos que há muitos defeitos em nós, somos pessoas cheias de defeitos, cheias de limitações, cheias de imperfeições, mas o Senhor também nos dotou de qualidades. Há qualidades em você. Queremos muitas vezes exalar o bom perfume de Cristo, né? E o perfume não pode ser exalado sem que ele seja esmagado. Aleluia. Aí vem também o fogo. Não existe sacrifício sem fogo. O fogo tipificava a provação de Cristo pelo sofrimento até a morte na cruz. É você perder a sua característica fragilizada, limitada, para se revestir do novo de Deus.
ter o caráter e a essência de Cristo em você. Toda oferta apresentada no altar precisava ser consumida pelo fogo. E quando essa oferta era consumida pelo fogo, isso era um sinal de que a oferta era agradável, foi aceita por Deus. Não existe sacrifício sem fogo. Perceba que quando Elias está no monte, faz um desafio aos profetas de Baal e de Ássera, ele faz um altar, ele coloca o sacrifício, ele coloca a lenha, ele coloca a água, e o sinal de que o altar, que não pode se apagar, mas que tem que queimar com altar que não tem fogo, não tem sacrifício. E se não tens fogo, não tem oferta. Altar que não tem fogo, não tem sacrifício. E altar que não tem fogo, não tem oferta. Altar que não tem sacrifício, não tem fogo. Altar que não tem fogo, não pode ser agradável a Deus. Eu já estou perto de finalizar. Aí Deus dá mais uma ordem. Que a oferta não pode ter fermento. Sabemos que a principal função do fermento é alterar a forma natural dos alimentos. Nós mulheres que temos o costume de muitas vezes fazer bolos, a gente coloca o fermento para que a massa venha a ser elevada, para que a massa venha a crescer. O fermento, ele modifica, ele altera. E trazendo para o contexto espiritual, o fermento, quando ele é acrescentado às nossas vidas, ele modifica a essência humana e transforma o nosso caráter. Ele também simboliza perfeitamente o pecado na vida do homem. O fermento dos fariseus era mentira. Jesus, ele alertou os seus discípulos a respeito do fermento dos fariseus, a respeito da mentira, a respeito da falsidade, a respeito da hipocrisia. Sejamos verdadeiros, sejamos transparentes na presença de Deus. Aí o Senhor diz também que na oferta de manjares não deveria conter mel. O mel também causa fermentação. Eu não sabia disso. Mas estudando a respeito, eu descobri que o mel, ele causa o processo de fermentação. E onde não existe a graça de Deus, não há doçura. Onde não há graça de Deus, não há sabor. Onde não há graça de Deus, não há prazer, não há contentamento. Aí a palavra de Deus vai dizer também, né? Como a gente aprende a respeito das coisas de Deus, né? Que o mel, ele causa fermentação. Por conter muita umidade, a presença dele nos alimentos vai causar levedura, né? Organismos chamados organismos anaeróbicos, convertendo o açúcar. Ele vai converter o açúcar em álcool, né? Em algo alcoólico. Então, por isso que o Senhor, ele disse que na oferta não poderia conter o mel. Aí o Senhor diz mais uma coisa. Olha, na oferta de vocês, todas as ofertas de vocês, precisa conter o sal. Precisa ter o sal. O sal simboliza o sabor da verdade de Deus. O sal, ele, quando usado de maneira moderada, de maneira correta, ele traz benefício à saúde. Quando consumido de maneira correta. Mas o sal também é muito importante na conservação dos alimentos. Hoje a gente tem a geladeira, mas naquele tempo não tinha. Então eles usavam o sal na conservação dos alimentos. O sal também ele é importante para dar sabor. Você já viu como é ruim a gente comer uma comida sem sal? E pior ainda, comer uma comida com muito sal.
Então o sal é algo que tem que ser moderado. O sal também significa a aliança de Deus com o homem. Porque o sal tem o poder de tornar as coisas incorruptíveis, incontamináveis. Elas não apodrecem. Isso nos ensina que a aliança de Deus para conosco é imutável. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que o Senhor não é como eu, nem como você. Que o Senhor não tem sentimentos como sentimentos humanos, mesquinhos. Que muitas vezes a gente mede como vai dar para o outro, como vai ser pelo outro, à medida que o outro é para conosco. Não importa se fazemos muito, se fazemos pouco. Não importa quando falhamos, quando agradamos. Deus, Ele permanece imutável naquilo que Ele sente ao nosso respeito. Deus não é um Deus que vive oscilando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Visto que uma parte da oferta de manjares era queimada no fogo e outra parte que sobejava era consumida pelos sacerdotes, devemos entender que isto simboliza Cristo em sua vida perfeita, que se daria na cruz. Queimar a oferta de grãos sobre o altar significa que Cristo veio ao mundo apenas com um propósito: de ir à cruz, de se entregar, de cumprir o desejo, a vontade de Deus, o Pai, em favor da humanidade. Sua vida era perfeita, seu comportamento era perfeito, tudo com o propósito de ser um sacrifício perfeito e agradável a Deus. Então, uma parte de mim precisa ser uma oferta a Deus e outra parte de mim precisa ser alimento na vida de outras pessoas. Quando eu me entrego, quando eu me rendo, sou agradável a Ele. E através da minha entrega, Ele faz de mim uma oferta, uma fonte de alimento para todos quantos Ele desejar alimentar. Primeiro Ele faz em mim, para depois Ele fazer através de mim. Que sejamos essa oferta agradável a Deus todos os dias. Que todos os dias possamos, com humildade, se achegar ao trono de Deus. Podemos colocar diante dele as nossas fraquezas, as nossas limitações. Eu tenho dito para o Senhor: Deus, pega os meus fracassos, pega as minhas limitações, porque o Senhor é o único que tem o poder de transformar a nossa vergonha, a nossa dor, o nosso fracasso, a nossa humilhação, aquilo que era para ser para nossa vergonha, para nossa derrota, em testemunho, para a glória do nome dele. O que nos limita não limita a ação de Deus em nossas vidas. Muitas das vezes queremos apresentar as nossas limitações, mas quando eu olho para a palavra de Deus, as pessoas que foram escolhidas por Deus para cumprir um propósito, para viver um propósito, para viver um chamado, não foram pessoas perfeitas. Foram pessoas como eu e como você, limitadas, mas que se permitiram colocar-se diante de Deus e deixar que Deus as lapidasse, as moldasse, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da vida dela. Amém? Essa palavra aí que Deus ministrou ao meu coração, e eu quero encerrar essa live, aleluia, louvando a Deus, aleluia, louvando a Deus. Há um louvor de Cassiane que retrata muito bem, né, esse texto que nós
meditamos nessa manhã. Que seja a nossa oração, que seja o nosso desejo, cada dia, ser melhor na presença de Deus, em nome de Jesus. Oh Jesus amado, recebe a nossa vida como oferta agradável a Ti, Senhor. A Tua palavra escondi no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão da minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilha. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão da minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem Tua obra em mim completa. Oh Jesus, Tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilha. Aleluia, que essa seja a nossa oração, que esse seja o desejo do nosso coração. Eu sou grata a Deus por cada palavra que tenho recebido. Eu reconheço que tudo é Deus, amados, que tudo é a misericórdia de Deus. Que todo dom, toda boa dádiva, todo dom perfeito é dele, vem do alto, vem do Pai das luzes. Aleluia. E glória a Deus que Ele nos pegou, pessoas caídas, esquecidas, aleluia, humilhadas, desprezadas. Meu Deus, como eu amo esse Deus, como eu sou grata ao Senhor por essa escolha. Enquanto muitos rejeitaram, enquanto muitos dizem não serve, Deus diz: tu serves para mim. Tu não és descartável, tu não és um copo descartável, mas tu és alguém importante para mim.
que eu quero usar para a glória do meu nome. Então eu não tenho nada, tudo é de Deus. E tudo aquilo que Ele tem derramado sobre a minha vida, que seja para servir com excelência. Aleluia. Para servir com excelência. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado, Val, pelas palavras. Pelas palavras de encorajamento. Pela vida de Eric Klenia. Que essa amizade que nasceu do enclive, ela venha perdurar em nome de Jesus. Que venha ser uma amizade segundo o coração de Deus. Para a glória do nome de Deus. Agradeço pelas palavras de Lucilene. Por todas as palavras. As pessoas que me conhecem, que tem a oportunidade de conviver um pouco comigo, sabe quem eu sou, né? E eu procuro sempre ser verdadeira em tudo aquilo que eu faço, para Deus e para as pessoas. E muitas vezes eu sofro por isso. A gente sofre quem muitas vezes quer ser verdadeiro, quem quer ser honesto, quem quer andar corretamente, passa por cada situação. Mas que a gente não venha perder a nossa essência, o nosso caráter, que não vamos deixar de ser quem Deus nos chamou para ser por conta de ninguém. Em nome de Jesus, que o Senhor venha nos guardar a cada dia na presença dele, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada uma, viu? Amanhã, em nome de Jesus, com a permissão de Deus, estaremos aqui novamente. Cheiro no coração. Beijo aí pra minha mãe. Tô com saudade. Ela não veio passar aqui no final de semana comigo. Tô triste, viu, manhã? Tô triste com a senhora. Vai voltar a trabalhar aí. E não veio passar aí uns dias comigo. Mas Deus tá no controle de tudo, né? Amém, irmão Cláudia. Que Deus continue abençoando cada uma de vocês. Val, minha linda, mais uma vez eu não vou poder honrar o convite que você me fez para estar aí no círculo de oração. Infelizmente, a minha consulta com o dentista vai ser agora à tarde. A partir de 2 da tarde é por ordem de chegada. Eu não sei quantas pessoas vão ter. Então, eu não vou poder ir, minha linda. Mas eu creio que eu vou conseguir honrar o seu convite. Você tem me convidado tantas vezes para ir e não tem dado certo. Mas eu creio que Deus vai preparar essa oportunidade para a gente passar uma tarde juntas ali adorando ao Senhor no círculo de oração, viu, minha linda? Muito obrigada por tudo, obrigado a todas por tudo. Vocês são bênção de Deus na minha vida. Continue orando por mim, que eu sempre tenho apresentado a vida de vocês em oração. Deus abençoe, cheiro no coração. Quinta, né? Quinta terá culto, tá certo. A gente vê se na quinta a gente vai, tá bom? Eu falo alguma coisa com você. Beijo no coração de todas, a paz do Senhor Jesus. Vou correr agora para cuidar no almoço. Que a vida da gente é assim, a vida de crente é corrido. Eu não sei como é que tem gente que tem tempo para tanta coisa, porque eu digo, meu Deus, não tenho tempo para nada. Mas Deus é bom. Ele é a nossa fortaleza, é o nosso socorro. Cheiro no coração. Deus abençoe a todas em nome de Jesus.